Olha, aqui eu tô com meu amigo Cris e a gente vai gravar aqui na rua Senador Vergueiro, que é essa rua aqui, né? Essa rua tem uma importância que vocês vão ver já já, tá? Então vamos lá, o Rio de Janeiro, né, Cris? É um lugar que atrai sempre muito turista, porque é uma cidade maravilhosa, né? Atrai muito turista, mas também atrai pessoas que vêm por outros motivos, que vira história, que pode virar turismo também, E né? que pode virar até Que tragédia. vira tragédia também. Então, nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante, que envolve seitas, né? Envolve teoria da conspiração, coisas que a gente está vendo no dia de hoje. Religião. Religião, envolve tudo isso de um personagem que escolheu essa rua, que é a Rua Senador Vergueiro, para morar aqui e daqui começar um trabalho de fazer um grupo que depois virou uma tragédia enorme, né, de uma seita que é hoje um case fundamental. Então, eu estou aqui com o Cris pesquisou bastante a história do Jim Jones. Jim Jones. Jim Jones. Jim Jones, ele foi um líder de seita, Uhum. tá? Que ele, no início da década de 60, leu na revista Esquire, lá nos Estados Unidos, que um dos 9 lugares do mundo que ele estaria salvo na eventualidade de uma guerra nuclear seria Belo Horizonte. É. Aí ele vem para o Brasil, passa por São Paulo, reside em Belo Horizonte por um tempo, e a coisa não dá certo lá. Ele sempre se envolveu muito em política, se envolveu em teoria de conspiração. Se envolveu inclusive com um agente da CIA, Um né? agente da CIA que veio para o Brasil para ensinar técnicas de torturas na América Latina. Chamava Dan Mitrione. Gianni Trioni era um agente da CIA que veio para a América Latina, inclusive o Brasil, para ensinar policiais como torturar comunista, esquerdista ou opositor do sistema. Esse Gianni Trioni. A relação do Jim Jones com isso assim, nunca fica muito clara e nem é tão efetiva. Acontece que ele misturava política, religião, salvação, tudo no mesmo. Ele se dizia comunista, por exemplo. Ele declarou num dos seus sermões que ele se transformou comunista ao visitar as favelas cariocas. E ele sempre trouxe a presença da política que estava acontecendo no Brasil nos seus sermões, para justificar os sermões depois dele ter estado aqui. E aqui no Rio de Janeiro, ele residiu aqui na rua Senador Vergueiro. Às vezes a gente está em cima de um atrativo turístico e não sabe. Não sabe. Não Né? sabe que ele veio aqui. E ele, depois ele foi para a Califórnia, a religião cresceu lá. Depois ele levou o Templo do Povo para Chamava Templo do Povo. Templo do Povo, Igreja do Templo do Povo. Uhum. E depois ele leva para Guiana, perto da capital Georgetown, onde ele cria Jonestown, né? Era o nome da comunidade dele. E lá ele acaba levando aquela 918 pessoas ao suicídio quando... É importante ver isso. 918 pessoas levadas por essa teoria da conspiração, pela mistura de religião, de política, de uma salvação, né? Elas cometeram suicídio coletivo e ele também se matou, né? Ele também se matou no processo porque, na verdade, a prática dele como seita ficou insustentável. Ele tomou as propriedades e economias da filha de um deputado norte-americano que abriu uma investigação para saber o que estava acontecendo. E aí os partidários deles foram assassinos. É importante. As pessoas doavam seus patrimônios, a casa, carro, tudo para ele, para sustentar essa teoria religiosa, né, conspiratória da tal salvação, parecida com muitos casos que ainda acontecem pelo mundo afora, não é verdade? Quando os partidários deles assassinam esse deputado norte-americano que vai a Georgetown para entender o que estava acontecendo, ele percebeu, olha, não vai dar mais, e aí ele levou todo mundo ao suicídio e acabou com tudo, entendeu? Esse personagem viveu no Brasil, no Rio de Janeiro, e é interessante como ele e tantos outros, por diferentes motivos, não exatamente religiosos como esse, veem o Rio de Janeiro como uma cidade de idílio, de recomeço, de tudo pode, sabe? Uhum. Isso é muito presente na nossa aqui história. na história da cidade, que é uma outra forma de ver o Rio de Janeiro. Né? As pessoas conseguem olhar para o Rio de Janeiro com uma outra maneira, né? Exatamente. E aí isso criou vários personagens aqui no Rio de Janeiro que nós vamos abordar. Esse é o primeiro, o Jim Jones, né? Esse é o primeiro, tem outros. Agora, do Jim Jones é importante ressaltar o seguinte, o modus operandi dele é um modo de seita, né, em que as pessoas são levadas a acreditar que estão diante da verdade divina, né, da salvação, da prosperidade, e por conta disso elas fazem coisas que
são até insanas, né? Como, por exemplo, um suicídio coletivo. Exato. Se relaciona, ele misturava cristianismo com teoria da conspiração, política e messianismo, entendeu? Aham. Então, assim, existe algumas coisas que a gente vê na prática de algumas religiões neopentecostais que não chegam a esse extremo, mas, assim, havia alguma coisa nos anos 60 que levou seitas a se desenvolverem, até, por exemplo, uma outra famosa como a do Reverendo Moon, O que também Reverendo Moon passou Rio. pelo Rio. Nós tivemos o caso de seita, como a seita do João de Deus, por exemplo, Exato. que cometia estupro, violência sexual, abuso financeiro, né? Como tem outras igrejas que são acusadas de fazer isso, né? E também se meter em política para tomar cargo político no Brasil, E para se usando. justificar também, justificar a sua ação. E fazem isso em nome de um Deus, de um divino, ou de um projeto de salvação, né? De um projeto em que as pessoas estão fazendo aquilo para ser salva. E abusam muito da fragilidade material, Da vulnerabilidade, das comunidades material vulneráveis, e psicológica. psicológica. Então é um pouco isso que o Rio de Janeiro também tem É. e que faz parte desse nosso vídeo. Cris, Mas- vamos ter outros casos, hein?